Bom dia nesta quinta-feira, como vocês estão? Espero que tudo está ótimo com vocês nessa quinta. Olha, hoje vai ser o último dia essa semana que eu posso dar uma meditação, porque a maioria de vocês sabe, amanhã a minha linda esposa Dana vai entrar e tem que refazer a cirurgia que ela fez em janeiro. Então peço a vocês orem para ela. Então justamente por isso eu estava querendo terminar essa semana falando sobre oração. Eu sei que é uma coisa bem comum, um assunto que muitos conhecem, né? Muitos sabem sobre isso, mas eu estava pensando sobre esse assunto de oração. Terça-feira nós tivemos um tempo maravilhoso com nossos pastores e a esposa dos pastores e nossa reunião do Zoom. Tivemos acho que mais ou menos 15 casais. E eu pedi cada irmã para orar para a irmã Dana, para essa sexta. Então foi uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, né? Mas quando a gente pensa sobre esse assunto de oração, eu estava pensando sobre nosso dia a dia. Quando a gente precisa de algo, por exemplo, quando você precisa de um remédio, ou uma necessidade onde você não vai para o supermercado, você vai para a farmácia. Né? E você vai receber as instruções, como você precisa tomar tal remédio, né? Quantas vezes por dia, quantos comprimidos. A gente sempre tem que notar as instruções. Quando cada um de nós precisamos, né? Quando a gente precisa de uma coisa sobre o dinheiro, né? Onde a gente vai? Normalmente a gente vai para o nosso banco. E se é preciso uma prestação, onde a gente vamos conversar com a gerente do banco, né? Para tentar fazer isso. As instruções. Quando a gente estamos estudando, se você é o aluno, você estava estudando, e como eu, já faz muitos anos, nós estamos nessas escolas, né? Mas quando a gente está na escola, a gente recebe instruções dos professores, né? Sobre qual tal assunto, né? A gente se a gente quer receber uma nota bem, né? A gente precisa escutar e obedecer às instruções, né? Mesmo com oração, Deus sempre está nos mostrando, e eu posso achar muitos lugares na Bíblia, e você também provavelmente tem muitos versículos que falam sobre esse assunto, né? Porque cada um de nós precisamos oração. Precisamos orar, precisamos receber as orações dos outros, né? Estamos orando uns pelos outros. Mas quando a gente nota um dos versículos para mim que fala muito sobre isso, fala muito sobre as instruções, como a gente precisa orar, é aquele apóstolo Paulo em Filipenses, na carta de Filipenses. Ele estava conversando com a igreja em capítulo 4, versículos 4 a 7. São versículos que são bem conhecidos, mas no mesmo tempo, às vezes nós estamos lendo e esquecendo o que está escrito lá, né? Então eu quero que vocês notem, em Filipenses 4, versículos 4 a 7, começa assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A gente pode parar e a gente pode falar, nós precisamos regozijar todos sempre no Senhor, porque está no controle, como a gente sempre fala isso, né? Mas eu quero chegar até versículo 6. Versículo 5, seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Mas nota o versículo 6, a gente vai notar cada frase em versículo 6. Por quê? Porque é importante as instruções. Como a gente precisa orar? Versículo 6 de Filipenses 4. Não estejais inquietos para coisa alguma. O que significa inquietos? Só diz, não estejais inquietos. Ou seja, não preciso ter aquela palavra inquieta, significa ansiosa, angustiadas. Nós não deveremos estar dizendo, não estejais inquietos por qualquer coisa, por alguma coisa, coisa alguma, ou seja, qualquer coisa. Primeiro, né? Primeira instrução. Por quê?
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Segunda coisa, eu quero que você note no versículo 6. Não preciso preocupar, não preciso ser ansiosos, angustiados. Primeira parte do versículo 6. Antes, as vossas petições sejam em tudo. Ou está dizendo que nós precisamos levar tudo em oração para o nosso Deus. Porque ele já conhece, ele já sabe, mas ele está pedindo a instrução, está dizendo, nós precisamos levar tudo para ele. Está dizendo, tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. E a última parte desse versículo, com ação de graças. Ou seja, não preciso preocupar, não preciso estar inquietos ou ansiosos, angustiados. Porque nós temos o plano, nós temos as instruções. Leva para Deus. E quando a gente leva para Deus, quando a gente fala com Deus, quando a gente conversa com Deus, o que acontece? Podemos estar no fim. Está dizendo para agradecer com ações de graças. Ou seja, obrigado, Pai, porque o Senhor está me ouvindo, o Senhor está recebendo. Está dizendo aqui, versículo 6, as petições, as súplicas, as orações. Está dizendo, Senhor, aqui os problemas. Senhor, aqui os problemas, as situações, cirurgias como Imandana, doenças, necessidades. Se lembra quando a gente precisa do remédio, a gente vai para a farmácia. Quando precisa uma resposta, vamos para Deus. Mas a maneira que a gente pode conversar com Deus é pela orações. E como Ele fala conosco, pela palavra de Deus. Então, nesta quinta-feira, lembra disso. Medita na palavra de Deus. Conversa com Deus. Deixa suas súplicas, seus pedidos, suas ansiedades, suas angústias com Deus. Essas são as instruções de Deus sobre oração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então, ora para nós, ora para Imandana amanhã e ora que Deus resolve todo esse problema que ela tem no esôfago, tá? E que logo vamos estar bem, ela vai estar bem, a gente pode voltar para o Brasil. Mas enquanto, daqui um pouco, talvez uma semana, eu vou continuar fazendo essas meditações, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Boa semana, bom fim de semana para vocês, tá bom? E a gente veja vocês talvez numa semana. Tchau, tchau.